Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Graça e paz da parte de Deus do Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A Sabrina e o Lércio vieram de Santa Teresa, é isso? Irmãos, quando a gente compreende quanto vale o Evangelho, não tem distância que a gente não percorra para ouvi-lo. Eu me pergunto se qualquer um dos que estão aqui soubessem hoje, recebessem nesse momento uma ligação dizendo: você acabou de ganhar R$1 milhão. Qual seria a reação de vocês? Qual seria? Sejam francos. Você acaba de receber uma ligação dizendo que você ganhou R$1 milhão. Qual seria a tua reação? De verdade. Você ganhou de verdade. Você ficaria triste? Ficaria alegre? Mas você não contaria para ele. Você ficaria tão feliz que você não contaria nem para os seus melhores amigos, ou contaria? Quanto vale a palavra de Deus? Quanto vale? Vale R$1 milhão? Muito mais. Por que é que nós não contamos então para os outros que nós ganhamos muito mais do que R$1 milhão? Irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos ensina que houve um homem que encontrou uma grande pérola e vendeu um pouquinho do que ele tinha. Não, quanto que ele vendeu? Tudo que ele tinha para poder buscar aquela pérola. Essa pérola que ele encontrou tem um nome. Vocês sabem qual é o nome dessa pérola? Se chama Jesus Cristo. Quando a gente encontra essa pérola que é Jesus, a gente não mete esforços para poder tê-lo conosco. Esse homem vendeu tudo que tinha e foi comprar aquele campo que tinha aquela pérola. A pérola é Jesus, não se engane. Agora, será que nós damos o devido valor a essa pérola? Eu gostaria de apresentar a vocês nessa noite algo que vai muito além do Evangelho. Rogério, mas espera aí, pode algo ir além do Evangelho? Pode, e nós vamos ver. Tudo, entendam por favor o seguinte, meus amados irmãos e irmãs: nada do que a gente diz aqui é eu acho, nada, não existe eu acho na Bíblia, ou está escrito ou não está, certo? Então tenham a segurança de que o que a gente está ensinando para vocês não é o que a gente acha ou pensa, não é o que a igreja acha, não é o que um pastor acha, é o que está escrito. E o que está escrito, para que vocês possam ter ideia, vai desafiar tudo o que vocês já aprenderam. O apóstolo Paulo, ele era o quê? Vocês lembram? Ele era um membro do Sinédrio. Isso quer dizer que ele era um dos pastores mais famosos que você encontraria no Brasil. Paulo, já como Saulo ainda, ele já era membro do Sinédrio. Do Sinédrio só estavam os principais sacerdotes. E Paulo, ainda Saulo era um. Quando Saulo cai do cavalo, que ele se converte, vocês lembram o que ele diz? A premissa dele era: eu reputei por lixo tudo que eu aprendi. Prestem atenção. Saulo não era um beberrão. Saulo não era um sujeito que ia nos bares. Saulo não era nenhum tipo de maldoso. Ele era um religioso. Ou não? Era ou não era? Mesmo assim, ele disse o quê? Eu reputo por lixo tudo que eu aprendi. Por quê? Porque ele aprendeu com uma instituição religiosa. Ele não aprendeu com
da palavra. Ele achava que conhecia a palavra. Nós estamos melhor do que Saulo, será? Nós achamos que estamos, mas não estamos. E vocês querem ver uma coisa que vocês já ouviram muitas vezes? Vocês devem ter ouvido muitas vezes, se são pessoas que realmente frequentam. O dia e a hora da vinda de Cristo, não é isso? Vocês sabiam que não é isso que a Bíblia diz? Sabiam? Sabiam que não é isso que a Bíblia diz? Vamos ver? Não acreditem em mim, acreditem na palavra. Vamos ver se é verdade que o dia e a hora ninguém sabe. Vamos ver? Vamos deixar que a Bíblia nos ensine, porque isso é o que todo mundo diz. Mas nós precisamos ensinar o que todo mundo diz? Não. O que a igreja diz? Não. O que nós estamos ensinar? Palavra. Amém. Daí nós aprendemos. E acreditem, aqueles que aprendem com Jesus não vão mais ser iguais. Vocês não vão mais ser crentes normais. Vocês vão ser crentes especiais na mão de Deus. Por quê? Por quê? Porque a palavra nos faz sábios. A palavra nos faz diferentes. Se não somos diferentes, se não estamos aprendendo de forma diferente, é porque estamos aprendendo errado. Quando Deus disse, haja luz, o que aconteceu? Houve ou não houve? Então por que não há luz no nosso coração? Por que não há luz que deve haver? Por quê? Porque o que estamos aprendendo não é a verdadeira luz, não é a verdadeira palavra. Quando Deus diz algo, acontece, a palavra não é o que Ele diz. Aí nós não vamos ter dificuldade em pessoas, por exemplo, que são vizinhos aqui da igreja, não vem, mas alguém lá de Santa Teresa vem. Por quê? Porque sabe dar valor à palavra. O Valdinei, a Melody, né, a Célia, são todos de longe, não são desse bairro. Vieram para ouvir. Aprenderam o valor da pérola. E nós precisamos aprender também. Por isso, não façam apelo, por favor, mas não deixem de convidar pessoas que venham. Se você ganhou na loteria bíblica e sabe que ganhou, você precisa contar para os outros. Precisa. Traga, insista. Como eu disse, faça um pão, faça uma... leva, convida, façam vir. Para que amanhã, quando eu digo amanhã, né, no dia, no grande dia de Jesus, as coroas de vocês tenham estrelas. Ninguém vai estar no céu sem pelo menos uma estrela na coroa. Jesus disse, ide e fazei discípulos. Se Ele pediu para a gente ir fazer, é porque vai conseguir fazer. É orar e pedir. Mas tem que trazer. Então, primeiro, abram as suas Bíblias em Mateus, e nós precisamos aprender a mexer muito bem com essa espada, né? Eu espero de coração, pastor, que quando nós encerrarmos nossos estudos, as pessoas possam ter muita habilidade já com essa espada. Lembre-se, a espada na mão de uma criança é perigosa, né? Lembram do texto? Procura apresentar-te a Deus como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, que não tem de que se envergonhar. Por que eu não posso me envergonhar? Porque se o diabo, um dia eu vou discutir, eu vou falar da palavra, tem alguém, né, que está sendo usado pelo diabo, vai dizer, não, mas está escrito isso aqui, e você diz, pô, eu não sei. Aí é complicado, vai passar vergonha, né? Mas a gente não precisa disso, né? Então, vamos ler Mateus com muito cuidado, e lembre-se, a gente não precisa comer muito, a gente precisa comer bem. Amém. Não precisa querer ler toda a Bíblia, leia com calma para aprender, né? Então, Mateus 24, versículos 44. Começamos pelo 44. Tá? Aleluia. Mateus 24, 44. Diz: por isso, estai vós preparados também. O que ele está dizendo? Estejam vocês. Isso aqui é para quê? Para os discípulos? Ou é para nós também? Para nós. Então, né? Como é que é o nome
da irmã? Irmã Daiane. Então, quando a irmã lê esse texto, e cada uma tem que fazer isso, e cada um tem que fazer isso, né? Gabriel também, Gabriel, né? É isso. Quando você lê aqui, Gabriel, você vai ler assim, ó, por isso, Gabriel, cite o teu nome ali. Por isso, Gabriel, esteja preparado também. Por isso, Daiane, esteja preparada também. Entenderam? Coloca o teu nome ali. Você está lendo e põe o teu nome. Deus te autoriza a pôr o teu nome porque está falando com você. Certo? Então, por isso, estejam vocês, nessa igreja, preparados também. Por que tem que estar preparado? Vamos ver. Por quê? Porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês não pensam. Daí, desse texto e de outros é que se diz, não, o dia e a hora ninguém sabe. Tem um outro texto que a gente sabe que diz, mas prestem atenção. Estejam preparados, porque ele vem numa hora que vocês não estão pensando. Não está dizendo que ele vem sem que vocês... Não, é a hora que você não está pensando. Vamos seguir, vai ficar claro. Tá? Então, fique preparado. Quando você menos imaginar, ele vem. Certo? E vai ser assim. Agora, preste atenção nisso. A pergunta que ele te faz nessa noite, não é o pastor Rogério que está te fazendo essa pergunta. É Jesus. Quem de vocês é meu servo, minha serva? Versículo 45. Ó. Quem de vocês é meu servo, minha serva, fiel a quê? Fiel a quê? A Deus. Fiel a quê? A palavra. Fiel à palavra, fiel e prudente. Quem é fiel a Deus é fiel à palavra. Porque a palavra é de quem? De Deus. Então eu tenho que ser fiel à palavra. Muita gente diz, eu sou fiel a Deus, mas nem conhece a palavra. Como é que vai ser fiel a Deus se não conhece a palavra? Não é? Então, fiel e prudente. Ou seja, cuidado com o que você fala. Cuidado, tenha prudência. O que é prudência? Cuidado. Por quê? Eva achou que estava falando a palavra de Deus, não achou? E o que aconteceu? Caiu. Por que caiu? Porque não estava citando a palavra de Deus. Colocou uma palavrinha que não estava lá, lembram? Então, cuidado. Fiel e prudente, a quem o seu Senhor, a quem Jesus, não o pastor, a quem Jesus constituiu sobre os seus servos para dar-lhes o sustento ao seu tempo. Prestem bem atenção nessa palavrinha. Ele está dizendo, quem de vocês é meu servo, minha serva, a quem eu constituí para dar o alimento. Que alimento? Que alimento? Pão? Bolacha? Água? Não. Que? Palavra ao seu tempo. Sabe o que é isso? Isso se chama profecia. Por quê? A doutrina você tem que dar sempre, certo? Mas a profecia tem um tempo. O que não é pregado? Quem lembra? O que não é pregado? Dilúvio. Por quê? Por que ele pregava o dilúvio? Porque era o sustento para o tempo certo. Veio o dilúvio, a pregação dele era essa. Ele estava dando o alimento certo no tempo certo. Isso é a diferença entre pregar a verdade e pregar a verdade presente. Isso é a diferença entre dar o alimento e dar o alimento no tempo certo. Veja, o mamão é um alimento que a gente chama de alimento diurético, certo? Diurético. Então, por exemplo, você está com o intestino preso, você come mamão, ele solta o intestino. Pergunto, você está agora com desinteria, você vai comer mamão? O que vai acontecer? Quem não sabe vai comer mamão e vai ter mais problema ainda, não vai? Assim é com a palavra. Você tem que receber o alimento no momento certo. A pessoa está lá, acabou de perder o pai, acabou de perder a mãe, acabou de perder todo mundo. Você vai chegar e vai dizer para ele, ó, viu, eles morreram porque você está em pecado. É hora de fazer isso? Essa não é a hora. Tem hora para tudo. Essa hora a pessoa precisa do quê? De consolo. Ela precisa de conforto. Correto? Essa é a palavra. Jesus, quando alguém morria, ele ia lá e falava que olha a situação de Lázaro, por exemplo. O que ele pregou naquela hora? Pregou a ressurreição. Era o que eles precisavam, não é? Nós precisamos aprender também a dar o sustento ao seu tempo.
Nós vivemos uma época em que Deus está mostrando que se não pregar o que Ele mandou, não vamos conseguir curar o problema do pecado. Agora, a gente, me desculpem a sinceridade, a maioria não conhece nem a verdade. Quanto mais a verdade para o tempo certo. E aí, vamos ver o que nos reserva a palavra. Olha só, então ele faz uma pergunta: quem de vocês é meu servo fiel e prudente, a quem eu, o Senhor, constituí sobre a minha casa para dar o sustento ao seu tempo? Então ele está te perguntando: quem de nós aqui poderia dizer, Senhor, eu sim? Cuidado. Para dizer o sim, tem que conhecer a verdade e o sustento ao seu tempo. Agora veja só que impressionante o que ele vai dizer agora. Quem quer ler o versículo 46? Quem lê? 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando quiser, achar servido. Assim. Olha só, o que a irmã acabou de ler. Ele diz: quem de vocês está pregando alimento ao seu tempo, sustento ao seu tempo? Bem-aventurado, diz o texto, preste atenção. Bem-aventurado quem estiver pregando a verdade? É isso que diz aí? É isso? Não, o que diz ali? Bem-aventurado quem tiver servido assim. Assim como? Dando sustento ao seu tempo. Entenderam? Entenderam agora ou não? Tá? Se não entenderam, por favor, falem, porque é importante que a gente aprenda. A gente aprendendo vai sair com uma sabedoria que os outros não têm. Glória a Deus. Certo? É isso que Deus se propõe a fazer. Lembrem-se também de um detalhe. Nós podemos olhar para essa igrejinha, mas uma igrejinha pequenininha, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 pessoas. Que toda igrejinha desse tamanho. Jesus precisou só de 12. Nós estamos em 19, está sobrando 7 aqui. Tá bom? Dá para iluminar essa cidade inteira, só com o que tem aqui ainda sobra 7 pessoas. Tá bem? Deus não precisa de quantidade, Deus precisa de qualidade. Só precisa de gente dedicada. Certo? Então, se nós realmente tivermos o desejo de fazer, Deus vai iluminar, Deus vai abençoar. Agora, precisa dar o alimento certo, porque senão eu dou o alimento errado, o que acontece? Não vai resolver o problema da pessoa. Para câncer, não adianta dar aspirina, ou adianta? Adianta? Deus está dando para nós um alimento pesado para curar. Entende? A maioria está querendo dar aspirina. Nós não vamos dar aspirina, nós vamos dar o que Deus mandou dar. E aí vai curar. Glória a Deus. É assim que funciona ou não é? Amém. Então, vejam só agora. Prestem sempre muita atenção, porque cada palavra tem o seu lugar. Um momento de distração, o diabo tira você do ar e você perde a lição. Vejam. 47. Em verdade vos digo que ocorrerá sobre todos os seus bens. Você já imaginou o que é isso? Deus dá dons diferentes. Ele dá os bens para um, outro para outro, mas ele está dizendo que o servo fiel e prudente vai receber quantos? Todos os bens. O que ele reservou de melhor, ele vai dar para os seus servos, para aqueles que obedecem. E aí, 48, agora muita atenção. Vocês já prestaram atenção até aqui? Muito mais agora. Vejam bem. Mas, o que é o mas? É uma condição. Mas, se aquele mau servo, para quem ele está falando agora? O servo bom? Para quem ele está falando? Mau servo. Se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, está falando de profecia agora. Se aquele mau servo disser, o Senhor vai demorar para vir, o que vai acontecer se começar a espancar os seus conservos, achar que pode brigar, pode com os irmãos, arruma confusão na igreja o tempo todo, tal, e comer e beber com os erros. Aqui não é o cara que vai lá beber cachaça, é o que começa a beber o vinho de Babilônia, o erro, o engano. Entendem? Aqui não está falando
de ir lá beber pinga, nada disso não. Ele está falando do mau servo, certo? O mau servo vai começar a comer o quê? Vai comer o pão adulterado da palavra e vai começar a beber o vinho de Babilônia. Vai começar a receber ensinos, e me permitam ser muito claros aqui, ensinos que vêm da igreja católica principalmente, que ensina que você pode e deve adorar ídolos, que pode adorar anjos, certo? Então você começa a receber ensinos e você nem sabe que são ensinos católicos babilônicos, você nem sabe. E isso é também um problema. Agora, esse comer também, tenham em mente, por favor, o seguinte: quando Paulo vai até a Assembleia de Jerusalém, falando dos gentios, eu não vou ler porque demora demais, mas vocês sabem que está escrito, falando dos gentios, vocês lembram a única coisa que eles disseram que era para proibir o gentio? Eles disseram o seguinte: só digam a eles que só não façam uso do quê? Das coisas sacrificadas aos ídolos. Vejam bem, coisas sacrificadas aos ídolos. Será que tem coisas sacrificadas aos ídolos hoje? Sim. O que, por exemplo? Vamos ver. Hellmann's. Maionese Hellmann's. Hell, inferno. Mans, homens. Homens do inferno. Será que é bom isso? Será que pode ser bom uma maionese que se chama Homens do Inferno? Pode ser bom? O que vocês acham? Quem fabrica? Unilever. Então, tirem. Podem tirar de casa porque é veneno bruto. Ou vocês acham que não? Pode ser bom uma maionese dessa? Não. Pode ser bom? O que vocês acham? Agora sabendo que não é tão bom. Mas está aí, né? Está aí. Quem fabrica? Unilever. Shampoo. Diga um shampoo bem conhecido. Seda. Qual? Seda. De trás para frente. De trás para frente. Como? Hades. Inferno. Ah, é coincidência, pastor. Tá bom. Coincidência. O diabo trabalha com coincidência mesmo. Quem fabrica? Unilever. Lux. Sabonete. Lux de Lúcifer. Quem fabrica? Unilever. Coincidência? Coincidência. Claro. O diabo ele é muito bom com coincidência. E finalmente, qual é o suco à base de soja mais vendido? Hades. Quem fabrica? Coincidência. Será? Vocês acham realmente que produtos que levam o nome de inferno, que é para onde o diabo quer levar todo mundo, realmente está aí de graça? Então cuidado, por favor, cuidado com essas coisas, certo? Né? Cuidado, bem? O diabo não está brincando e ele está enganando todo mundo. Está enganando. Isso não é nenhum absurdo. É assim que ele trabalha. Entende? Aí, claro, vocês acham que não importa? Amanhã alguém vai, não, pastor, o Rogério é fanático. Podem falar o que quiserem, eu não estou nem aí. Quem quiser aceitar, aceita. Quem não quiser, sinto muito. Eu entendo que a gente fala da palavra. E a gente precisa abrir os olhos, porque o inimigo não está brincando. Não está. Agora, vamos seguir para ver se está certo ou não o que estamos dizendo. Vou ler de novo, 48. Mas se aquele bom servo, mau servo disser no seu coração, o seu tarde virá, e veja bem, se ele começar a fazer isso, o que diz o 50? Versículo 50, quem quer ler? Virá o Senhor. Leia em voz bem alta. 50. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe. Prestem atenção agora. Se aquele mau servo disser, se ele fizer isso, então virá o Senhor num dia e em hora que ele não sabe. É o bom servo que vai acontecer isso? É com o bom servo? É com o mau servo que vai acontecer. Se o mau servo disser no seu coração, Deus, né, Jesus vai demorar para vir, começar a beber, comer, tudo, virá o Senhor num dia e hora que ele não sabe.
Para quem? Para o bom servo? É isso que está escrito? Não. Para o mau servo. Então não se enganem, por favor. Prestem atenção no que Deus está nos dizendo. Nosso Deus diz o seguinte: porque Deus não fará o quê? Deus não fará o quê? Ou não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quem disse isso? Deus. Ele está dizendo: eu não vou fazer nada sem antes avisar aos meus servos, os profetas. Então ele vai, o evento mais importante para todos os cristãos no mundo inteiro, ele não vai falar para ninguém. Não vou falar isso. Quero que eles sejam pegos tudo de surpresa. Será que vai ser assim, gente? Ele vai ou não vai dar sinais? Vai. E nós vamos ver se não vai dar. Vamos ver. Vamos ver Jesus mostrando se vai ou não vai. Porque senão nós vamos continuar com o engano. Não, dia e hora ninguém sabe, dia e hora ninguém sabe, dia e hora ninguém sabe. Não, o mau servo não vai saber. O bom servo e a boa serva vão saber. Agora, vamos lá. Voltem um pouquinho então. Ficou claro isso ou está confuso? Ficou claro? Tem que ficar claro, gente, porque é muito tempo de engano, não é fácil para tirar o erro, né? Então, vamos para o versículo 24 agora. Capítulo 24, voltem um pouquinho, versículo 1. E vamos ter paciência, né? Eu sei que vocês querem entrar na profecia, mas se a gente não preparar muito bem o terreno antes, não adianta. Jesus disse: o solo tem que estar bem arado, tem que estar pronto, né? Então, vejam só, 24, 1. E aqui nós vamos entrar no campo profético, porém de uma maneira mais cautelosa, tá? Versículo 1. Quando Jesus ia entrando no templo, saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Só aqui você já tem um sinal, só aqui, do que estaria acontecendo. Vamos convidar as pessoas para vir aqui na igreja do pastor Sidney. Eu não vou lá, a igrejinha pequenininha, bem, não, um pouquinho de gatinho pingado. Não, eu quero uma igreja grande, eu quero uma igreja bonita, eu quero uma igreja com 2.000, 3.000 membros. Quando foi que Jesus nasceu? Quando foi que Jesus nasceu? Uma manjedoura. Ele podia ter nascido num castelo, no palácio, ele não nasceu. Por quê? Ele veio para o simples. Ele chamou pescador, ele chamou lavrador, ele chamou gente simples. Então, da mesma maneira que as pessoas passavam há muito tempo atrás e nem desconfiavam que numa manjedoura, num localzinho extremamente simples, estava Jesus, pessoas estão passando aqui na frente e não sabem que aqui está a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Mudou alguma coisa? Não mudou. Não mudou nada. Continua. E não é quantidade, de novo. Agora vejam, o que os discípulos estavam fazendo? Estavam mostrando, prestem atenção no texto, o que eles estavam mostrando para Jesus? Olha, Senhor, olha que igreja fantástica, que igreja bonita, Senhor. Olha só, pastor, que maravilha. Falando para Jesus. Jesus é o fundamento do templo. Se Jesus não estiver dentro do templo, não tem nada, pode fechar as portas e ir embora dormir. Se Jesus não estiver aqui, nós estamos perdendo tempo aqui. Vocês querem ouvir homem? Vocês querem ouvir Rogério? Vocês querem ouvir pastor? Não, a gente tem que ir na igreja para ouvir Jesus. E Jesus só pode falar quando você ensina a palavra. Se não falar a palavra, não é Jesus falando, gente. Entendem? Então, os discípulos estavam mostrando para Jesus a igreja. Olha, Senhor, que maravilha o quê? O fundamento do templo estava fazendo o quê? O que ele estava fazendo? Saindo. Jesus está saindo das igrejas e as igrejas estão olhando para a beleza do templo. Jesus está dizendo: eu estou saindo, gente, por favor, eu estou saindo porque vocês não querem eu dentro da igreja. Vocês querem igreja bonita. Vocês estão olhando para os tijolos, vocês estão olhando para as paredes. Não é? E Jesus está onde? Na manjedoura. É uma lição valiosa ou não é? Vamos lá.
Jesus, porém, lhes disse, estão mostrando a beleza da igreja. Jesus lhes disse, vocês não estão vendo tudo isso? Em verdade, eu vos digo que não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso foi só lá para o passado? O que ele está dizendo então? Qualquer igreja que esteja preocupada com a beleza do templo só, e não esteja preocupada com a beleza da alma, tem que ser derrubada. Vai derrubar, vai cair. Por quê? Porque as pessoas hoje amam mais o templo do que Jesus. Entende? Na época, olha o que aconteceu. Por que falaram e mataram Jesus? Se nós não matarmos ele, virão e destruirão nossa nação. E foi aí que o templo foi destruído mesmo, porque o fundamento, gente, esse é o pilar central. Se derrubar esse pilar, o que acontece, pastor? Jesus é o pilar central. Derrubou ele, acabou a igreja. Cai tudo. A igreja de Jesus tem um pilar, que é a rocha eterna, que é Cristo. Aleluia. Se ele não estiver na igreja, não pode ter 10 mil membros. 10 mil membros, aquilo não é uma igreja. É uma associação, é um punhado de gente misturada. Cristo tem que estar na igreja, porque senão não há motivo. Ele disse, quando 2 ou mais pessoas se reunirem na igreja. É isso que diz? Não. Quando 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu vou me fazer presente. E em nome de Jesus é em nome da palavra. Jesus disse, ide e fazei discípulos, levando eles para a igreja. Não, ide e fazei discípulos, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Se não ensinar o que Jesus mandou, esqueça. Não é discípulo de Cristo e não é servo de Cristo. Pesado? 3. Olha as lições que a gente perde. Eu imagino que vocês já leram várias vezes isso ou não. Mas a gente não presta muita atenção, não é? Até que Deus abre o coração da gente para entender quantas pérolas tem aqui. Então, 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos. Como? Como? Em particular. Sabe o que isso quer dizer? Você pode vir na igreja, deve vir para ouvir a palavra, porque se não ouvir a palavra, vai perder tempo. Mas tem hora que você vai ter que ir com Jesus. Como? Em particular. É lá que você vai aprender as grandes pérolas da palavra. Os discípulos foram em particular. Olha só, está assim de gente. Uma multidão sempre seguia. Uma multidão está olhando. Jesus está saindo do templo e disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Quando disseram, olha que templo maravilhoso, todo mundo. O templo era o orgulho de Israel. Todo mundo achava aquilo maravilhoso. Assim como hoje os membros dizem, não, essa é a minha igreja. Essa é a minha igreja, olha que maravilha. Jesus está dizendo, aí Jesus diz, não vai ficar pedra sobre pedra. Imaginem agora o pastor Sidney lá numa igreja linda, enorme e tal, e eles estão dizendo, olha que maravilha, pastor. Ele diz, não vai ficar pedra sobre pedra. E vira as costas e sai. Imagina, vamos amar o pastor Sidney. Né? Todo mundo vai dizer, nossa, que pastor fantástico. Vamos bater palma para ele. Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra, e sai. Quantos foram lá perguntar para ele o que ele quis dizer? Só os discípulos, em particular. O resto entrou aqui e saiu aqui. Não permitam que isso aconteça com vocês, por favor. Vão a Jesus depois. A palavra de Deus diz, os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, por quê? Ouviam de bom grado e depois iam ver se é assim. Então não confia no pastor Rogério, não. Vai lá ver, não tem problema nenhum não. Vai lá, não, falou, mas eu vou lá conferir. Vai lá conferir, faço questão que vá. Porque se você for, Deus vai confirmar para você que essa é a palavra dele. E aí você vai ter segurança também. Então os discípulos foram em particular. Quem foi em particular, ele explicou o que ia acontecer. Mas se não for em particular, não dá. Aí, dize-nos
Agora foram, veja, Jesus disse não vai ficar pedra sobre pedra. Eles olharam, o templo tinha pedra de 1 tonelada. Como é que vai destruir aquilo? Não tem como destruir aquilo. Então na cabeça deles, só o fim do mundo. Para destruir esse templo, só o fim do mundo. Então olha a pergunta deles agora. Dize-nos, quando serão essas coisas? Quando é que vai destruir tudo isso? Quando é que vai ser o fim do mundo? Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Perguntaram ou não perguntaram? Sim. Os maus servos perguntaram? Não, os bons servos, os discípulos perguntaram. Quando e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Não foi o que dissemos antes? Que o bom servo vai receber. Eles perguntaram para Jesus, o que vocês acham? Jesus respondeu ou não? Respondeu. E é o que nós vamos ver. Então, lembre-se, por favor, da pergunta. Quando? Pode haver uma pergunta mais importante que essa para nós? Pode haver uma pergunta mais importante para qualquer cristão do que quando é que Cristo vem nos buscar? Não pode ter uma pergunta mais importante que essa em toda a Bíblia. Não há uma pergunta mais importante que essa. Não há. Você pode fazer a pergunta que você quiser. Não há. Por isso esse é conhecido como o sermão profético de Jesus. Porque é aqui que ele abriu a profecia para o povo de Deus, os seus servos. Então, a pergunta é, quando e que sinal? Certo? Jesus respondendo disse, então veja, eles perguntaram quando e que sinal. Jesus agora respondendo a pergunta. Será que nós não queremos saber a resposta de quando Jesus vem? Por que é que as igrejas não sabem? Porque o diabo tem enganado as igrejas, e aí, não, o dia e a hora ninguém sabe, então deixa para lá. Mas Jesus vai responder. E é triste que a maioria não escuta a resposta dele. Então, Jesus respondendo disse, olha a primeira coisa que ele fala, cuidado. O quê? Cuidado, que ninguém engane vocês. Será que Jesus disse isso por acaso? Não. Iam tentar enganar ou não iam? Sim. Estão enganando ou não estão? Bastante. Como que estão enganando? Não, o dia e a hora ninguém sabe. Deixa para lá. Não adianta estudar, porque o dia e a hora ninguém sabe. Sendo enganados. Prestem bem atenção na pergunta. Quando e sinal? Sim, vão ser enganados. Por quê? Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Sabe o que isso quer dizer? Não é só, gente, vocês já ouviram falar do Henry Christian? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Quem é que consegue, com todo respeito, sem maldade, quem é que pode ser enganado por aquilo? Só se a pessoa for muito perdida. Muito. Então não é esse o problema. Não é esse. Se ele não engana ninguém, ele não pode ser o problema. O problema, sabe qual é? Quando você abre uma igreja e coloca ali Igreja de Cristo. Esse é o problema. Porque a pessoa entra pensando que é uma igreja de Cristo. E vai aprender um monte de coisa errada. Coloque Igreja de Satanás para ver se vai bastante gente. Não vai. Vai um pouco. Já tem uns loucos indo. Mas, se o diabo quer enganar, de fato, ele não vai pôr lá a igreja minha. Ele põe lá a igreja de Cristo. Então, todas as placas de igreja se dizem igrejas de Cristo. Mas não são. Não são. Esse é o perigo. E se você não conhece a palavra, você vai receber o joio como se fosse trigo. O joio é parecido com o trigo ou não? Sim. Quanto? Pouco ou bastante? Bastante. Tanto que os discípulos disseram, quer que a gente arranque? Não, para vocês não arrancar junto o trigo. E tão parecido que é. Então eu pergunto, o engano é parecido com a verdade ou não é? Sim. Então precisa ter muito cuidado. Eva achou que estava falando a palavra. Tá? Não. Uma palavrinha que ela mudou bagunçou tudo. Uma. Então,
Cuidado, né? O joio é muito parecido com o trigo, muito, né? Veja só, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão uns pouquinhos. Enganarão a muitos. Por favor, meus irmãos e irmãs, saia aqui e vá. Vamos imaginar que hajam 10 igrejas aqui perto. Você entra na primeira e pergunta para todos os membros lá: escuta, teu pastor é um falso Cristo? O que ele vai responder? Não. Vai na outra, pergunta para eles: teu pastor, o que eles vão responder? Não. Nas 10 vão responder o quê? Um vai dizer, não, aqui o meu é falso pastor. É isso que vai acontecer? Jesus mentiu? Prestem atenção. Jesus mentiu? Ele disse que enganaria muitos, não é pouco. Se eu vou em 10, se eu vou em 100 e nenhuma delas diz que está sendo enganada, tem alguma coisa errada. Eles não estão conseguindo ver o engano. É só isso que está acontecendo. Certo? Então, muito cuidado, né? Prestem atenção. Nós queremos a palavra, nós queremos o trigo, nós não queremos o jogo, né? Então, 6. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, não se assustem. Vai ter guerra? Vai ter guerra sim, podem se preparar que vai ter. Ah, não, eu não acho que vai ter guerra, eu acho que não vale nada. Está dizendo, ouvireis de guerras e rumores de guerra. Então vai ter, certo? Agora, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, é bastante, não é, sabe, a Rússia aqui com não sei quem, não, é nação contra nação, reino contra reino, é muita guerra, vai ter muito problema, e o ser humano, à medida que vai se afastando de Deus, é só confusão, é só briga. E o ser humano está cada vez mais rejeitando a Deus. Então, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes. Ah, mas pastor, já tem fome. Não, espera, você vai ver o que é fome. Você não viu nada. Você ainda não viu nada. Não me leve a mal, por favor. Sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus estava contando também o que ia acontecer em Jerusalém. Sabe o que aconteceu em Jerusalém? Quando Tito cercou Jerusalém, as mães comeram os próprios filhos de fome. Isso é fome. E Jesus disse que ia ser melhor ou pior? Como? Ele disse ou não disse que seria pior? Ele disse que seria como nunca houve na face da terra. Então, peraí, se as mães comeram os próprios filhos e vai ser pior, não dá nem para imaginar o que vem por aí. E eu não estou falando para assustar ninguém. Nós temos que ficar com a palavra. Se Deus fala isso para nós, se Jesus está mostrando isso para nós, é porque Ele quer nos proteger. Jesus não vai falar isso para a gente por nada. Ele sabe quem é capaz de receber isso e dizer amém, Senhor. Se o Senhor está dizendo, é assim, acabou. Agora, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um coração aberto para receber a palavra e pronto, porque Ele está me preparando para isso. Ele está te preparando para poder pregar a verdadeira profecia. Isso é profecia. Não é a profetada que está por aí. Eu falava com o pastor Sidney antes. Hoje o que você vê muito é profetada. Não, minha irmã, Deus me mostrou, minha irmã, seus problemas acabaram. A partir de hoje, gente, isso não é profecia bíblica. Onde que os problemas acabaram? Quando você aceita Cristo, você vai ter problema, meu irmão. Vai ter problema, minha irmã. Porque acontece assim mesmo. Certo? Então, pode passar, minha irmã. Então, quando a gente realmente aprende com Jesus, Ele vai falar coisas para a gente, para nos proteger, para a gente saber. Porque Ele prometeu. Deus disse, Deus não fará nada. E Ele está revelando para a gente. Isso é revelação. Certo? Agora, seguindo. Haverá guerras, fomes, pestes. Recentemente nós ouvimos falar de uma pandemia, certo? Isso não é uma pandemia, meus irmãos, nunca vai ser. Isso é no máximo uma endemia. Sabe o que é pandemia? Pandemia, o nome já diz, quando você fala pandemônio, é uma pandemia.
Vai morrer muita gente, muita. Não se engane, o inimigo está tentando trazer ideias para nós equivocadas. Nós, como cristãos, não podemos cair nessa história do mundo dizendo, olha, pandemia, pandemia. Vocês sabiam, por exemplo, que nessa chamada pandemia não morreu mais gente do que nos anos anteriores? Não pode ser uma pandemia, gente. Uma pandemia tem que morrer mais gente. Não sei se me faço claro, por favor. A gente precisa aprender. Cristo está tentando nos ensinar e o diabo está tentando nos vacinar contra a verdade. Eu não estou dizendo que não foi grave o que aconteceu, não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos entender. O diabo cria determinadas coisas, e você diz, isso aí já aconteceu. Não. Quando vier as verdadeiras pestes, vai ser coisa terrível. Olha o que aconteceu no passado. A história se repete. O que diz Eclesiastes 1:9? Algo novo debaixo do sol? Não, já foi nos tempos passados. Deus permite que a história se repita para que a gente entenda como Ele vai agir, né? E o que aconteceu? Era a peste mesmo. Olha lá no Egito o que aconteceu. Úlceras, 2, 3, não, era todo mundo. Não escapava ninguém, a não ser os filhos de Deus. Só os servos de Deus escapavam. Terça parte, era coisa absurda. E o que vai acontecer de novo é pandemia, é coisa absurda. Não vai dar para enterrar a gente de tanto que vai morrer. A gente lê as coisas de Deus e não presta atenção, e aí a gente tem dificuldade para aprender com Deus. Mas Deus está tentando mostrar para a gente, por favor, não se engane. No momento em que Deus é rejeitado, recentemente, nessas palestras, né, de homens que se consideram grandes, escuta, onde é que Deus estava no Covid? Onde é que Deus estava quando aquele homem entrou lá e matou um monte de gente na escola? Onde é que estava? Sabe onde estava Deus? Onde vocês colocaram. Nós não deixamos ele entrar na escola, e aí queremos que ele proteja? Não pode mais orar na escola. Vamos tirar Deus daqui, porque aí o diabo entra, mata a gente, e daí onde é que estava Deus? Onde é que ele estava? Onde você deixou. Você não deixou ele entrar. Deus não vai arrombar a porta. O que a Bíblia diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Quem é que arromba a porta? Quem é que é o ladrão e salteador? É o diabo. O diabo não espera convite, não. Deus não está cuidando da porta, o diabo vai entrar. E aí vem o diabo, né, dizer, onde é que estava Deus quando estava? 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Vocês lembram da Inquisição? Lembram? O que acontecia? Na Inquisição criou-se a confissão. Sabia o que foi criado na Inquisição? Sabe a confissão para padre? Por quê? Porque a Daiane, por exemplo, a Daiane era uma cristã de verdade e não aceitava o que o papado estava ensinando. Então eles criaram a confissão. A Daiane ia lá se confessar, e daí o padre diz, escuta aí, não tem nenhum vizinho lá? Ah, tem sim, tem a tal de Daiane lá, que ela não aceita muito bem. É a próxima que vai para a fogueira. Entende? A Inquisição matou milhões de cristãos. A história vai se repetir. Veja o que diz. Não diz irmão irá trair irmão? Então o que vai acontecer? Se nós não estivermos firmes na palavra, o diabo vai chegar numa igreja dessa, está pregando aqui, vai botar uma arma na tua cabeça e vai dizer, escuta, ou você nega Cristo ou você morre agora. Ou você me diz quem são teus irmãos que não estão aqui, ou você morre. E agora? Se você não estiver firme com Deus, você vai entregar teus irmãos. Vai entregar. Ah, quem é o pastor daqui? Que eu cheguei aqui, o pastor Sidney não está. Quem que é o pastor aqui? Quem é? Ah, você sabe quem é? Não, eu não sei. Sabe sim. Arma na cabeça. Vai falar? Não vou. Tá, morreu. Agora você. Quem que é o pastor aqui que fica falando contra o papado? Quem que é? Ah, não sei. Morre também. Você aqui. Estamos prontos? Diz o texto aqui o quê? Olha só. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Muito cristão vai morrer. É verdade. Não se engane, muitos vão morrer.
E sereis o quê? Leia. Por Deus. Sereis amados por todos. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Está pronto? Ah, não, eu não vou falar porque daí ele vai ficar chateado comigo. Ah, é? Então você está se preparando para se perder. Ah, não, eu não vou falar. Tem que falar a verdade, gente. Não adianta querer estar bem com todo mundo. O joio não vai gostar do trigo, não vai. Nós temos que falar a verdade. Nós temos que aprender a falar a verdade. Veja, está lá o teu vizinho, você está vendo que ele está se perdendo. Com calma, com oração. Posso fazer uma oração com você? Pode. Posso te falar um pouquinho da palavra? Pode. Gente, eu trabalho na prefeitura. Tem gente lá de todo tipo. Eu estou lá agora, que eu voltei para lá, trabalhando ali na Secretaria de Comunicação, eu estou há pouco tempo ali, mas todos já sabem minha posição. A gente já faz estudo, tem um grupo lá que a gente reúne lá de manhã, faz estudo, faz o culto lá, todos sabem o que eu penso. Eu não deixo de convidá-los, eu não deixo de falar com eles. Ah, mas é uma posição, não importa. As pessoas têm que saber quem eu sou um cristão, eu não vou esconder isso de ninguém. Tem que ser assim, gente. Nós não podemos ter medo de falar a verdade. Não podemos. Eu me lembro de um caso que alguém, o pastor chegou para uma irmã e disse, escuta, falando tudo bem com você, tudo, e a tua vida? Não, está fantástica, tudo certo. Tudo certo, tudo certo. Não, sabe, pastor, ninguém nem sabe que eu sou uma cristã de verdade. Que luz que é essa? Não, ninguém nem sabe que eu sou uma cristã aqui, então eu não tenho problema. Isso não é luz. O cristão tem que brilhar. Você acendeu uma luz, não tem como não clarear o ambiente. E nós temos que ser luz. Então, 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Versículo 10. E o que vai acontecer? Vão trair uns aos outros. E uns aos outros. Vocês acham que isso é o mundo, gente? Não, é a igreja. Ele estava falando para a igreja ou não estava? Ele estava falando para a igreja ou não? Sim. Sim. Então vão trair. Pai vai trair filho, filho vai trair pai, mãe vai trair filho, filha vai trair. Vai ser assim, gente. Hoje o teu filho que não gosta do evangelho, amanhã ele pode te trair. Dolorido, mas é. 11. E aqui vem o perigo. Acredite, o perigo maior não é os que se dizem eu sou Cristo. Esse não é mais perigoso. O Henrique Cristo não é perigoso. Perigoso quem é? É esse aqui, versículo 11. Esse é o perigoso. Leia. Versículo 11. Quem quer ler? Esse é o perigo. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Esses são os perigosos. Sabe por quê? Porque eles abrem a Bíblia. Você já viu o Henrique Cristo abrir a Bíblia e ensinar a Bíblia? Oh, meu pai. Nada, não vai enganar ninguém. Agora, quem abre a Bíblia, né? Abre a Bíblia aqui. Olha, viu? Está escrito aqui, ó. Assim também muitos. E Jesus disse que. Ah, peraí, Jesus disse aqui que os maus servos não vão saber. Aí o irmãozinho lá está atento, diz, mas ele está dizendo que é o mau servo. Não, mas você não entendeu bem, minha irmã. Você não entendeu. Vamos ler de novo. Olha, irmã, viu? Você não entendeu, irmã. Na verdade, ninguém vai saber. Jesus disse que. E aí vem o problema. Está te enganando com a Bíblia aberta. Esse é o perigo. Agora, quando você lê e mastiga bem, versículo por versículo, aprende realmente, é mais difícil o diabo te enganar. Agora o diabo, alguém vai chegar para você, você vai chegar lá para alguém e vai dizer assim, você sabia que Jesus disse que os maus servos que não vão saber, o pessoal vai te dizer, não, se prepara para ver o que ela vai te dizer. Aí você tem que estar preparada para defender. Não, eu estudei, está aqui, está aqui, mostrar. Não é? É assim que a gente defende o Evangelho, né? Dê licença, por favor, só tomar um pouquinho de água. Então,
surgirão, 11, surgirão muitos falsos. Quantos? E enganarão um pouquinho? Não. Muito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é isso, o amor esfriará? O amor se esfria por se multiplicar a iniquidade. Isso quer dizer o seguinte: você liga a televisão, não, olha, eu sou um bom cristão, então eu só vejo o jornal. Ah, o que aparece no jornal? O que aparece? Atropelado, morreu tantos, o maníaco do parque matou 10, outro estuprou 500, outro... O que você está aprendendo? O amor está esfriando. Sabe por quê? Porque a morte se torna corriqueira. Aí você assiste que matou 10, matou 15, matou 20, roubou tanto e tanto e tanto. Daqui a pouco você sai da igreja e tem um cara morto ali do teu lado, você nem dá bola mais. Para você, o amor esfriou. Você não é mais tocado pela morte, você não é mais tocado pela dor. Porque você vê isso o tempo todo. Então, nós somos transformados naquilo que contemplamos. Não se engane. Se eu começo a ver morte, eu começo a me transformar num cadáver ambulante. Eu só vejo isso. Eu estou alimentando meu cérebro do quê? Da morte. E Cristo disse: eu vim para que tenham vida. E tenham vida pouquinho, em abundância. É ter vida em abundância ficar olhando só morte e confusão? Não. E é só isso que o jornal apresenta. Me mostrem um jornal, um jornalista que abre o jornal e diz: Cristo está vivo. Mostra um. Então, me permitam um pequeno parte. BBB. O que quer dizer BBB? O que quer dizer BBB? Big Brother Brasil. O que quer dizer Big Brother? Grande irmão. Por acaso? Isso é o laboratório do diabo. Deus sabe, e o diabo também, que vai chegar um momento que nós seremos de fato grandes irmãos. Hoje nós somos irmãos, mas vai chegar um momento que nós vamos ser grandes irmãos. Sabe por quê? Porque alguém vai perseguir a irmã, vai tomar o que ela tem, e se eu for irmão de verdade, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou acolher. Mas a irmã tem características próprias que eu não tenho. E a outra irmã tem outro tipo de característica. A Fernanda, por exemplo, não gosta de tomar banho com água quente. Um exemplo hipotético, por favor, não estou dizendo, eu não faço ideia se gosta ou não gosta, por favor. A Fernanda. Já o irmão Laércio gosta de tomar banho com água quente. Ou a irmã Sabrina não gosta que entre no banheiro, que saia do banheiro com o pé molhado. O que vocês acham que o diabo vai fazer? O diabo vai colocar ela para tomar banho, para deixar água fria, para o irmão ir lá e dizer: quem deixou água fria aqui? E daí a outra vai sair com o pé tudo molhado para dar problema com a irmã Sabrina. O diabo vai criar problema com todo mundo. E ele está fazendo laboratório no Big Brother. Espera aí, esse aqui é fleumático, esse aqui odeia. Ah, já sei, eu vou colocar o Gabriel. Amanhã depois eu vou tentar colocar o Gabriel junto com aquela irmã, que eles vão se arrebentar tudo. É o que ele faz, gente. O que tem aquilo de grande irmão? Me digam. O que aquilo tem de grande irmão? É só briga, é só guerra. Não nos enganemos. Aí, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim. Não desista, meu irmão, minha irmã, não importa que parece que está caindo tudo, o mundo está desabando, tudo está indo mal, a empresa vai mal, o trabalho vai mal. Não desista, é assim mesmo. Os filhos incomodam, geram problema, e a gente tenta ensinar e eles vão para o outro lado. É assim mesmo que o diabo trabalha. Não desista. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso quer dizer que no último minuto, olha o ladrão na cruz, fez tudo errado, tudo. Qualquer um de nós que estivesse lá dizia: esse aí, tchau. O que aconteceu? Salvo. Imagine a mãe daquele ladrão, né? Não sei se estava ali, a Bíblia não cita, mas imagine se a mãe estivesse ali vendo ele para morrer. E daí ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e Jesus diz: estarás comigo
Parem para pensar na alegria daquela mãe, se estava ali. E aí, versículo 14. E este evangelho, não outro, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Por que não acabou ainda? Porque o mundo não acabou ainda? Porque nós não estamos pregando o verdadeiro evangelho. Veja, quando o evangelho for pregado, o que vai acontecer? Virá o fim. Jesus só está esperando que a sua igreja se levante. Quando a igreja dele estiver pronta, ele vem buscar. Mas enquanto não estiver pronta, por que ele vem buscar uma igreja que não está pronta? Ele vem buscar uma igreja que não está pronta? Ele está esperando que a gente se levante e faça o trabalho. Meu Deus. E aqui vem a resposta. Vamos ler de novo a pergunta? Vamos ler de novo. Mateus 24, 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando? Sinal. Olha o versículo 15 agora. Aqui que vem a resposta de quando ele vem. 15, como é que começa? Como é que foi a pergunta? Como é que começou a pergunta? Então, quando foi a pergunta? Quando é a resposta? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou, que profeta? Daniel está no lugar santo, quem lê? Entenda. Então, pergunta, Senhor, quando? Vamos trazer essa pergunta para hoje. Cristo está aqui conosco. Senhor, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo? Quando vocês virem a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel? Para onde eu tenho que ir então? Amém. Onde está a resposta? Daniel. Quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel? Quem lê? Entenda. Quem entende o livro de Daniel? Ninguém. Porque não estuda. Ah, não, eu já ouvi o livro de Daniel, eu entendo tudo. Verdade? Eu vou nas igrejas e ninguém entende o livro de Daniel. Então, veja, de novo, para que não haja nenhuma falha nisso. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, Entenda. é para entender ou não é? Então, na próxima quarta-feira, vamos voltar, vamos convidar pessoas para a gente ler e entender o livro de Daniel. Amém? Amém. Deus seja louvado. Vamos orar? Ah, perdão, tem uma pergunta lá, pois não? No versículo 36. Pode falar um pouquinho mais alto, por favor? Ali no versículo 36. 36, ok? Pode falar. 36 do 24? É, Ok? ele vai falar para os maus servos. Sim, veja, presta atenção. Olha só, presta atenção. Vamos ler, foi boa pergunta dela. 32, tá? Lembre-se, ele já falou, e ele não erra, ele já falou que ele não vai entender. Então você tem que ter isso em mente quando ler a parábola agora, tá? Porque senão você se confunde. Vamos ler, tá? Diz assim, ó. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está, o quê? Próximo o verão. Lembre-se, a pergunta foi quando, sinal, certo? Ok. Então, veja, quando eu falo dia e hora, o que eu estou falando? Dia e hora, certo? Muito bem. Jesus deu sinais e disse quando, tá bem? Ok, então vamos ver para a parábola agora. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam folhas, sabeis que está, o quê? Próximo. É o dia já e a hora? Não, tá? Próximo. Tá bem? Igualmente. Então, igual, da mesma forma. Quando vocês virem todas essas coisas, que coisas? Os sinais que ele deu. Tá bem? Quando vocês virem todas essas coisas, sabeis que ele está As portas. próximo às portas. O que é a porta?
O que é a porta? Eu estou aqui. Eu estou para sair já? Não. Quando eu estiver lá na porta, Tá próximo. está para sair. Bem próximo, não é? Bem próximo. Está para sair, certo? Ok. Aí, para que eu não possa entender. Em verdade, eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração? A geração que vai ver esses sinais, certo? A geração que vai ver esses sinais. E nós vamos ver que esses sinais já aconteceram. Nós vamos ver isso nas profecias, tá? Não todos, mas já aconteceram, tá? Então, 35 agora. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Mas daquele, presta atenção agora, dia e hora, ninguém sabe. Presta atenção. Ninguém sabe. Diz que não saberia? Presta atenção na palavra. O dia, eu digo para vocês, hoje, né? O pastor Sidney e a pastora vão me visitar. Certo? Eles dizem, olha, nós gostaríamos de visitá-lo. Quando vocês vêm? Olha, a gente não sabe. Mas o que ela está me dizendo? A gente não sabe, mas vai acontecer. Vai saber e vai acontecer. Então, o dia, a hora, ninguém sabe. Mas o que aconteceu? Veja, né? O dia e a hora ninguém sabe, nem os anos do céu, mas unicamente meu Pai. Então Jesus diz o seguinte: só quem sabe é o meu Pai. Só que o que aconteceu? Jesus morre, vai para o céu, o que acontece? O que acontece? Ele vai até o céu, e lá, quando ele está com o Pai, João começa a ter a revelação do quê? Do Apocalipse. E no Apocalipse, junto com o livro de Daniel, nós vamos entender o quê? O quê? O futuro. O que é o Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que vão acontecer. Então ele não sabia naquele momento, mas depois pergunta. Vocês acham que Jesus foi até o Pai? Está lá até hoje, ele não sabe. O que vocês acham? Agora vocês podem arriscar um eu acho aqui. Podem arriscar um eu acho, não há problema. Eu falei. Até hoje eu achava isso. Nós vamos ver, tá? Muito boa a tua pergunta. Então, duas coisas, irmã, para que a gente não erre aqui, tá? Por isso, muita atenção. Primeiro, dia e hora. O dia exato e a hora exata é o Pai que vai anunciar, certo? Ok? Mas os sinais, que é o que estamos falando, vão ser muito claros, tá bem? É disso que estamos falando aqui, tá bom? Então, claro, pode ver que ele diz. Exato, ele colocou sinais. Não sejam pegos de surpresa, certo? E é isso que a gente precisa ter em mente sempre, tá? Agora, mesmo assim, minha irmã, mesmo assim, por favor, tenham em mente isso. Quando Deus falar o dia e a hora, os servos saberão. Tá bem? Ok? Você não vai descobrir isso profeticamente. É o Pai quem vai falar. Certo? Nós vamos ver isso em Apocalipse 10. Tá? Lá vai ficar bem claro, mostrando que é o Pai que fala. Mas com calma, com cuidado, vamos aprendendo com ele. Obrigado pela pergunta. Mais alguém? Podemos orar? Podemos. Bom, vocês sabem, eu posso orar de joelho. Quem quiser orar em pé, fica à vontade. Maravilhoso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, agradecemos ao Senhor pelas lições que o Senhor nos tem dado, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estar numa igreja aqui pequena, que nos lembra, Senhor, aquela manjedoura pequenininha, mas Cristo estava ali. É isso que faz uma igreja o que ela deve ser. Muito obrigado, Senhor, por ter reservado palavras tão preciosas a cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, dar valor às pérolas que o Senhor nos tem dado. Que o Senhor possa encher de poder essa igreja, de maneira que cada um que saia daqui, saia cheio do teu poder, com ânimo para pregar a verdade presente àqueles que não te conhecem. Senhor, possa o Senhor preparar os solos das pessoas que receberão o convite, para que elas também tenham desejo de vir e ouvir a tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor grave no nosso coração o que aprendemos, que faça parte da nossa vida, que nos transforme
para que nós possamos ser vistos de fato como servos do Deus único, que não tem medo de acender a tocha da verdade e apresentá-la às multidões. Dá-nos o privilégio de sermos luz e sermos o sal nessa terra e poder iluminar este bairro e esta cidade segundo o teu desejo, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.